Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast Paulistânia, que hoje está um clima assim quente e delícia. Clima quente porque Piracicaba também é uma cidade que, vou te falar, acho que só uns 2 anos atrás aí que a gente lembra que fez um frio, né? Um friozinho aí de boa. Uma semana. Uma semana, porque agora o negócio está quente, mas aqui está um clima bem caloroso. E gostaria de pedir a vocês, nosso canal está crescendo pouco a pouco, a gente tá no YouTube, estamos também no Spotify, né? Dessa vez eu não gaguejei, tá vendo? Quase gaguejei. A gente está no Instagram também, siga a gente, ative o sininho lá, sempre tem novidade, tem o próximo convidado, a gente sempre está postando lá os bastidores também do programa também, que é bem interessante, né? Sim, sim, tem os cortes, né? A gente está fazendo os cortes, os shorts, né? Que as entrevistas, a gente não liga que sejam longas, que sejam... Porque o bate-papo, ele sempre vai para um caminho que a gente menos espera. Hoje a gente vai ter uma grande aula aqui, é verdade. Né? Não é? Não é verdade? Conversas tendenciosas. Hoje é um dia, ó... Prepara a pipoca! Prepara a pipoca, prepara a pipoca. E olha só, antes de dizer quem é o nosso convidado, que é um grande professor, que daqui a pouco eu vou ler um pouco a respeito de vocês, quem é de Piracicaba, quem está ligado no movimento da arte, quem está ligado no movimento da cultura, conhece essa pessoa. Então, roda a vinheta, vamos lá! Eita! Eu quero falar aqui, primeiro, que nosso apresentador ainda está aí com aquela gripe famosa, né? Como é que é o nome dessa gripe que pegou a fama aí, tão grande? Influenza. Não é? Não é? Não, tá de Covid mesmo. Ainda existe. Aí, se cuidem. Tá de castigo. Toma vacina, gente. Ele disse que ia... Segunda-feira, quarta-feira, no mais tardar, eu tô aí, porque não, aí testou lá, tem que ficar em casa. Ficar quietinho. E aí temos a nossa apresentadora aqui, quem? A deusa que manda na gente aqui, nos bastidores que vem pra cá. Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar para você um cara que eu sou fã. Bom, tem um ditado que diz que todo fã é idiota, né? Mas eu prefiro ser chamado de idiota porque eu sou fã mesmo desse cara. Ele é nascido aqui, na cidade de Piracicaba, onde a gente está gravando. Ele é graduado em licenciaturas pela FAAL, em artes visuais. Ele é atuante das linguagens midiáticas através das pesquisas e artes que se aproximam do quê? Do grafite. E com isso estabelece linguagens e abordagens às reflexões da fauna e da flora, que ele vai explicar muito bem para a gente. E assim, todo lugar onde ele passa, ele deixa a sua marca registrada. Ele tem uma identidade fora do comum. É o meu amigo que eu tenho a honra de apresentar, Diógenes Moura. Ai, que delícia! Que lindo! Eu fico passado com isso, assim, de tanta emoção. Obrigado, Renata. Obrigado, legal, amor, por esse acolhimento. E pelas conversas aí que vamos ter. É sempre bom participar, poder expandir nossas falas e falar também coisa que é séria. Eu acho que o ponto é esse, né? Saber falar de coisa séria também. Sim. O Diógenes, ele tem pinturas muito, muito bonitas. Eu sou fã do Diógenes. Ele é meu amigo. Eu costumo dizer que amigos é aqueles que a gente manda Feliz Ano Novo no Ano Novo, Feliz Natal no Natal. E, tipo, ele é os top trend, assim. E aí, a gente é amigo há alguns anos, mas eu sempre tive muita admiração pelo Di, ele sabe disso. Então, assim, eu costumo, assim, né, que nem o Tinel falou, né, todo fã é idiota, mas eu já dei muita risada com o Diógenes. A gente já foi idiota junto um monte de vezes. Muitas vezes. E ele é muito expressivo. Eu, assim, torço demais por ele, sempre torci demais. E eu fico muito feliz de você estar aqui,
porque eu sei que você tem muito que ensinar, mostrar, falar pra gente hoje. Telefone. O microfone é teu. Linha 1, linha 2, por favor. Muito obrigado, Rê. Que maravilha. Diógenes, eu começo abrindo aqui para uma pergunta, né? Porque é até muito difícil, porque a gente se encontra muitas vezes. Olha, quem me apresentou a você, quem veio falar muito de você pela primeira vez, e eu, leigo que sou, que eu acredito que hoje a gente vai tomar um banho de aula mesmo, foi o Felipe, o meu filho, que disse: pai, você conhece o Diógenes? Eu digo: peraí, isso já faz um tempo, né? Já faz aí uns 6, 7 anos. Não? Aí eu falei: pai, como assim você não conhece o Diógenes? Aí ele abriu, né, o Instagram e mostrou umas obras suas, e eu fiquei assim: cara, que é isso? Nossa, gente do céu. E aí um dia por acaso a gente se encontrou num bar, né? E que assim, eu fiquei até bobo, fiquei assim, né? Paralisado, né? Agora eu quero perguntar para você, lá do comecinho, eu quero saber de você como foi a sua infância e a relação com a arte. Como é que é essa história? Então, assim, eu tenho uma memória, né? Minha mãe falou ontem mesmo sobre a questão de que na gravidez ela pintava muito pano de prato, né? Muitos guardanapos. E aí, depois que ela me teve, ela continuou pintando. Então ela me contou dessa memória de que eu queria pegar os panos, acho que pelas cores, né? E pelo quintal na época ser aberto, então assim, os guardanapos ficavam pendurados no varalzinho ali, né? E aí eu tinha essa vontade de... Acho que as cores sempre foi um encanto, assim, na minha vida. E aí depois ela sempre incentivou, né? Sempre teve esse estímulo em casa, com todos, né? E aí ela deu parede, ela ia com a gente buscar pedra pra gente poder pintar, pedregulho e tal. Então a atividade manual sempre foi presente. Argila, então tipo época de julho ou pós-chuva, assim, ela juntava as argilas que formava no quintal e dava pra gente brincar também. Nossa, que máximo. Eu lembrei disso agora da argila. A sua mãe não fazia aquelas massinhas que mãe faz em casa, assim? Ela fazia mais pros meus irmãos mais velhos, assim, que eles iam pra escola, né? Eu com meu irmão, a gente brigava no barro mesmo, mas pintava. Deixava secar no sol e pintava depois. Legal. E quantos irmãos vocês são? Somos em 4. Carla, Altair, eu, Diógenes e o Raoni. Opa, olha só. Todo nome bonito. E quem levou a arte como profissão? Só eu, assim. O meu irmão mais novo, o Raoni, trabalha com marcenaria também. Mas hoje ele faz a parte mais produtiva, né? Que é a montagem. Ele monta e desmonta. Que máximo. Vem de uma família de marceneiros também, né? Que legal. Você nunca se interessou? Nunca se interessou? Sou de outro pau, né? Você já ajudou? Você quis ajudar? Já, eu tenho um tio que me ensinou a ter um pouco de habilidade com formão, de taiar. O meu avô brincava, fazia muita coisa de madeira para os netos, então assim, patinetes de madeira, brinquedos de madeira, bonecos de madeira, caminhões de madeira, ele fazia muito disso, assim. E o meu avô era um pintor naif, né? Tem uns vasos, algumas obras que ele fez também. Que legal. Olha só. Que é o Lazinho. O Lazinho, meu avô Lázaro. Que máximo, que máximo. E esse despertar pela arte visual, isso teve um start, teve um início, teve um dia, assim, ou foi uma coisa que você foi cultivando com ele? Porque às vezes você pergunta para um artista e fala... Qual a primeira vez que você começou a comer com garfo e faca, né? Mas você teve um dia, um despertar, ou foi algo que você foi se descobrindo, foi se especializando, claro? Então, foi sempre um campo de arte, visuais para mim, né? Foi sempre um campo de autoconhecimento e de paz, assim. Acho que mais de paz, né?
Aí acho que, assim, todas as crianças têm esse período pré-operatório, né? Que também é preciso trabalhar essas habilidades manuais, como minha mãe fez, né? Sem romantizar muito, mas é preciso trabalhar isso. E aí, com 10 anos, ela me colocou na pintura em guardanapo. Fiquei até os 12. Lembro, assim, que era muito engraçado ter só eu de menino ali na época. E diversas meninas. Acho que é aí que eu comecei a ter uma convivência maior com as meninas. Que, assim, pra mim, eu sou muito grato às meninas, porque as meninas são as pessoas que mais me ajudaram na vida. Que máximo. Ah, então você pintou guardanapo também. Pintei guardanapo também. Que legal saber disso. Mazé foi uma super professora. Tanto que eu tenho várias histórias com a Mazé, ainda até no período da faculdade. E aí depois aconteceu de eu me inscrever na aula de desenho. Então, a aula de desenho era aquela coisa mais fera, né? E aí, o que você tá fazendo? Ah, eu faço aula de desenho e tal. E aí eu falo que eu sou da geração mangá, né? Uma vez conversando com o Gilmar, o Gilmar, ele falou que tem gerações de artistas, né? Tem a geração de artistas paisagistas, né? Tem essa geração desses artistas mais críticos, que é esses artistas 80, né? E vem a geração dos artistas desenhos, né? Que eu falo que é isso, tem a Mauri Ribeiro, o Tarcísio Lorena, Andrei Bressan, que são, assim, para mim, eles são esplêndidos, assim, são pessoas que não dá para falar de Piracicaba sem citar esses 3 componentes. Depois vem o Maiolo com essa questão da coloração, né, que é a pintura digital hoje, que abre também, né, mas são os artistas, assim, os artistas desenhistas, né, e aí eu sou de estúdio, né, antes de ir pra rua, eu tenho essa formação do estúdio, que é o quê? Fazer aula de desenho. Passei pelo Tarcísio com 13 e com a Mauri eu fiquei dos 15 aos 18, então foi muita vivência de estúdio. E aí, com 18, 19, eu meio que dei uma afastada. E quando entrei no curso de filosofia, eu me observei que eu desenhava bastante. Faz sentido, né? Eu não ia ter, apesar do nome ser filosófico, eu não ia ter aptidão para filosofia nesse termo filosófico, né? Na etimologia da palavra em si. E aí com 20 eu me inscrevi no curso de artes visuais. Como era no curso noturno, foi até legal fazer curso noturno, porque as pessoas dão outro valor, né? E aí começou a correr a história. De lá eu conheci o Fernando Tosco, que foi tipo um pai para mim, né? Dentro do grafite, que me apresentou de uma forma assim introduzida. A gente conversou, passamos 2 anos. Tipo, o grafite foi como um namoro. Conversamos. E depois de todas as conversas, assim, 2012 que eu resolvi grafitar. Conheci Fernando em 2008. 2012, 2011, assim, que eu falei, vou fazer isso. Mas foi uma parede só, por insistência de uma prima, que é a Jéssica, né? Que é uma pessoa, outra menina também, essencial. Legal. E ela que me levou para fazer o primeiro grafite em 2008, assim, não era um grafitão, que eu fiz junto com ela. Na época tinha o JK, que fazia bombe também, que é um cara super sensacional, né? Também, que eu sou muito grato de ter encontrado ele no caminho. E aí aí eu fiz isso 2008, 2009, 2010, 11, 12 que eu fiz o quarto da Jéssica. E aí 13 que eu voltei para a faculdade e conheci o Tosco, que daí o Tosco em Limeira me deu, que eu falo que daí aconteceu, ele me deu um empurrão, vai menino, vai fazer. E aí ele me levou para acompanhar ele para exposição, fazer assistência para ele. Aí começa a história, na real, né? Com o grafite. Que maravilha, né? Então é engraçado, né? Dificilmente a gente consegue pensar em alguém que sem os seus mentores, né? Os mentores desde a família, né? Desde a família até as pessoas que já tinham essa percepção de que um talento, em meio a muitos, né? Já tinha uma certa identidade, um que a mais, né? Um que a mais, que a gente sempre questiona se é o que do trabalho, né? Em essência, né? A pessoa que
tenta, ou aquela pessoa que já se desponta, né, quando criança, né? Não, o que me chamou a atenção, assim, da sua mãe é te deixar livre, né? É te dar a arte de presente, né? Como parte da infância, né? Porque isso eu acho tão importante, porque hoje, né, eu tenho 2 filhas, uma adolescente e uma ainda criança, né? E, assim, é muito... esses dias eu falei uma frase, né, pra Ana, que era: hoje estamos com muito touch e pouco toque. Né? Sim. Que é você dar para a criança essa liberdade, assim, né? Em casa, pelo menos eu deixo, entendeu? Eu tipo, depois a gente limpa. Que em casa virou meio que uma forma de profissão, assim. Todos os meus sobrinhos riscam alguma coisa, tenta quando dá. O Emanuel, no caso, né, que é o mais velho, já levei para pintar comigo. Então, assim, agora tem a Naomi, que desenha muito, que já tá num outro nível de... Eu não dou aula para meus sobrinhos, assim, mas eles até cobram, né? Nossa, tio Diógenes, você não vai ensinar? Porque eu acho que isso faz parte também de uma memória da infância, né? Porque, por exemplo, a Esther, ela tem mania de brincar de massinha. Ela fala, mas vai sujar. Eu falo, não tem importância, depois a gente limpa aqui, né? Mas a importância de dar a liberdade artística da criança para ela despontar do que ela quer. Você deixar a criança desenvolver o cognitivo, na real, né? Eu cresci com quintal, né? Então, acho que uma criança que cresce com quintal, ela cresce com o universo, né? E são vários, tem o quintal da minha avó, que lá, acho que é o quintal que mais tem encontro de geração, né? Então tem aquele brinquedo que passou por todo mundo, aquele balanço que passa por todo mundo, e cada um dá um significado para aquilo, né? Muita história, e tem as pessoas que brincou até uma parte da casa, eu brinquei só até uma metade do quintal, teve gente que viu o quintal todo, então... vai meio que seccionando as coisas. Mas é bem tempo, interessante, né? bem interessante. Né? As mães são sábias demais, né? Mães e pais, né? Mas eu acho que as mães de hoje, elas têm que se atentar em relação... O que eu penso, assim, é a questão da tecnologia, né? Que veio de uma forma bem voraz hoje, né? Hoje a gente não tem tempo para pensar, né? As informações estão aqui muito full time, né? Tipo, acontece em 1 segundo... E a gente já tem a informação. A gente não tem... Antigamente, né? A gente demorava... Né? Lembra? Tipo, a gente tava assistindo televisão, assim, né? Começava a tocar aquelas musiquinhas com aquelas câmerinhas aparecendo, né? Aquele... Aí a gente falava, aconteceu alguma coisa. Mas isso já tinha acontecido há 1 hora, 2 horas atrás, né? E se tinha o tempo da propaganda também no meio disso tudo, né? Sim. Até a indústria do crime acontecia na televisão, né? Aquela coisa de né? Tipo, foi assassinato. Lembra uma época que era assassinato, Sim, não sei o que, tal. Medo. Nos anos 90 isso daí bombou, né? Eu tinha uma tia que nem saía de casa por causa desse Sim, tinha um monte de gente que ficou muito Ela passava num looping, depois que ela colocou TV a cabo, então... Ela viveu no loop eterno. Porque vicia, uma coisa muito louca, porque vicia. Mas o que eu falo assim é que as crianças hoje, os adolescentes, a gente tem que prestar muita atenção, porque senão eles ficam todo momento naquilo, né? No computador ou no celular, né? Na rede social. Eu digo que eles ficaram imediatistas, né? Provavelmente sendo professor de arte, assim. A questão da habilidade hoje, ela tá vindo cada vez menos. Então, assim... Vamos amassar o papel até virar uma bolinha. E quais são os universos que a gente está abordando, né? É um universo muito virtual. Você não tem aquele universo virtuoso, né? É mais virtual do que virtuoso. A criança não tem aquele tempo de sentir cheiro, ou de explicar um cheiro, de falar o que é aquilo, de transportar você aquela história que toda criança conta, né? Quando tá com algum objeto na mão, quando cria algum objeto. Aquela questão da imaginação. Hoje, o desafio hoje quando eu saí da escola, né? Da sala de aula, era o desafio de como abordar o universo criativo, né? O que se torna o universo criativo? A partir de um círculo, quais são as possibilidades? Esse círculo, com que ele pode compor e tudo que se vai se construir partindo da sua impressão, né? Do que você vê. Você não tem uma construção social ainda, mas o que o seu cognitivo vê de uma forma espontânea. E cada vez eu acredito que a tecnologia em si, ela colabora
mas ela está podando esse campo. Eu acho que eu sinto que ele está encurtando até o tempo, né? Eles não têm paciência. Tem que ser tudo muito... Imediato. Já, agora. Isso aí é engraçado porque a gente que também, né, trabalha e precisa dessas ferramentas, muitas vezes eu, particularmente, me perco em tempos e crises de ansiedade por conta de essa coisa de querer propagar alguma coisa... ou às vezes eu quero me divertir um pouco, tô lá no Instagram, agora descobri o TikTok. Ai, graças a Deus, eu ainda não cheguei lá ainda, cheguei, mas já saí. Eu também saí. Fui e voltei. Agora, eu falei que esse programa é um programa livre. Gente, aqui nós não vamos ter papa na língua, não. Vocês estão acostumados com o outro formato. Pode esquecer. Bom, nós temos muita coisa em comum, né? Além da apreciação pela arte, e eu aprendi essa coisa da apreciação pela arte até por duras penas, porque eu vim de uma família que era muito musical, onde leitura e música fazia parte do cotidiano. Mas, assim, tive até a adolescência pouco contato com artes visuais, né? Mas a gente tem uma história muito parecida, então eu vou fazer algumas perguntas aqui que nem são capciosas, tá? Primeiro, vou começar de leve aqui com 2 perguntas. Assim, como é ser um artista de tanta grandeza, tá? Apesar que você pode dizer que não, mas a gente sabe que é. Aliás, sigam o Instagram Diógenes Moura. Nossa, gente. É incrível. Fora os stories que ele faz. É minha dose diária de endorfinas, serotoninas, Rivotril. Os stories do Diógenes, maravilhoso. Como é viver de arte no interior? Fala um pouquinho do reconhecimento e como é ser um artista negro morando em Piracicaba. Vamos responder tudo numa coisa só. Então, assim, primeiramente, viver do interior é você viver do seu sobrenome, primeiramente, né? Ou de alguma herança deixada pela sua família, até então, né? Então, assim, primeiro você briga. Você vai brigar, você vai chorar, você vai se frustrar, você vai escutar bastante não, as portas não estarão abertas todas as vezes. E aí depois vem uma questão de ser preto, né? Que tá aí a Rota Afro da Júlia, né? Que tá fazendo esse resgate e trazendo narrativas positivas, né? Perante a muitos apagamentos que toda essa cultura sofre, né? Então coloca aí, você é uma pessoa sem identidade no interior. Antes de tudo, né? Você não tem o seu sobrenome que torna você alguém legítimo. Você não foi criado numa sociedade em si que torna você legítimo. E ao mesmo tempo você é uma pessoa preta, né? Que tem toda a sua identidade. Você não tem uma identidade a se segurar, né? Então, assim, tem projetos de esportes que acontecem. Mas será que é o que salva as pessoas pretas só esporte? É uma ótima porque é muito linkado, né? É muito linkado. Tem vários projetos de esporte acontecendo na periferia. Não é ruim, mas será que é só isso? Será que vários meninos não queriam trabalhar com música? Vários meninos não queriam, sabe? Pintar, escrever, dançar, todas essas coisas, né? Então é preciso ter esse olhar. E será que tem que estar sempre na periferia? Será que não é preciso aprender a trazer para o centro? Então, voltando à questão da pergunta, né? Como é viver de arte aqui na cidade? Hoje, eu posso dizer que eu estou num hype, né? Devido aos amigos, às conexões, às pessoas que eu conheci no meio do caminho. Eu também fui um jovem do esporte, o esporte me salvou também, me deu essa abertura. Eu joguei handball dos 13 aos 20 anos, então foi um esporte assim
que eu tive muitos aprendizados, né, dentro e fora da quadra, e tem muitas pessoas que eu levo até hoje de lá. E, assim, o que é viver? Eu, em Piracicaba, às vezes eu sinto que o Diógenes não deveria ser preto. Olha só. Ele não pode ser preto, ele não é preto. Aos olhos de muitos, assim, principalmente quando você está transcendendo, né? As pessoas veem o seu trabalho, mas não sabem quem é você. Então, muitas pessoas têm a ideia de que o Diógenes é uma pessoa branca, assim, ao primeiro momento. Olha só. Mas assim, quando... desculpa, mas isso, por exemplo, quando alguém te liga, te manda um recado querendo o seu trabalho, porque viu algum trabalho em algum lugar. Porque assim, você fez vários murais também na cidade, em estabelecimentos comerciais. E sim, bem bacanas, né? Bem bacanas, por assim dizer. E são obras de arte. Tipo, eu vejo e falo, caramba, né? Tipo, aí uma pessoa vê lá e vai entrar em contato com você e não imagina. Já passei situações, principalmente com o Daniel, né? O Daniel tá sempre comigo e hoje o Daniel, ele compreende, né? Dentro das condições dele. O que é isso, assim... Então, muitas vezes, o direcionamento é para o Daniel e não para o Diógenes, assim. Então, é uma coisa chata, mas não é nada surpreendente, sabe? Entendendo das pessoas que veem esse comportamento. Teve uma vez um orçamento que a gente foi fazer numa loja X, no shopping, e aí eu tava no canto, a pessoa me olhou com uma cara estranha, e aí foi direto ao Daniel. E aí, você recebeu a minha mensagem, tal? E aí o Daniel falou, não, o Diógenes está ali no canto. Ai, uti. E aí eu e ele demos uma risada alta, assim, a pessoa falou, o que tá acontecendo? Eu falei, piada interna. Né? Eu acho extremamente grave, né? Porque, assim, hoje nós estamos vivendo um momento do ressurgir, né? Porque foram anos, né? Parece que foram centenas de anos de pandemia, mas acho que o pior da pandemia foi esse período que a gente viveu, das coisas estampadas muito na cara, e a gente sabe que também nós estamos numa região onde somos os últimos um dos últimos, né? Um dos últimos a realmente ter a libertação da escravatura. Isso é muito grave. Acho que Campinas foi o último, se não me engano. Foi o último. Lugar, né? É importante a gente entender que tem uma bandeira, né? Que teve uma bandeira levantada para isso, sim. Aconteceu, sim. E muitas pessoas estão aí descaradamente com isso, assim, de verdade. E, assim, viver de arte, eu posso dizer, parafraseando assim, é ser o Daniel na Toca dos Leões, assim, o tempo todo. Você é jogado, sua carne é ali colocada, você é colocado à prova, assim, né? Porque quando você tem uma educação preta, você não tem uma liberdade na totalidade em si, né? Você não tem uma exploração na sua totalidade. Por mais que minha mãe me desse habilidades manuais, na rua os cuidados são outros, né? Os avisos são outros. Pode sair, você não pode sair. Você pode sair, mas tome cuidado. Sim. Pode sair, mas o que o seu amigo fizer, não faça. Porque tudo vai sempre pesar. Então, uma pessoa preta, ela não tem esse experimento do mundo na sua totalidade. Ela tem doses de experimentos pelo mundo. Então, tipo assim, há muitos muros ainda, né? A ser quebrados aí. Há muitas barreiras para quebrar. Mas eu fico muito feliz de estar nesse caminho, junto com o pessoal hoje que está levantando, né? O Legal tá aí, um dos sobreviventes disso que aconteceu, que não se perdeu, porque muitos se perdem pelo meio. É importante entender isso também, essa correlação, né, que nos fazem ou que nos colocam, né? Já teve figuras trans que aqui transcendeu de uma forma espetacular e foi abafada e se perdeu aí perante as condições da vida que tinha. Então é importante não só a gente crescer, é importante compreender que a gente está abrindo portas. Então, para isso, a gente tem que estar sempre fortalecido. Você falou sobre isso, eu lembrei muito da Madalena, né? Sim. Gente, é um exemplo, assim, muito forte, né? Muito marcante, que, gente, assim,
quer mais que isso. Sim, e outros, né, que já passaram aí e aconteceram. Acho que o talento preto da cidade, assim, qualquer pessoa preta de Piracicaba em si, quando acende assim, é uma coisa, é uma maravilha, sabe? É uma explosão de beleza, de harmonia, de conhecimento, assim, quando sabe o que está fazendo. Acho que é importante falar sobre a Madalena, né, que foi uma vereadora, uma pessoa que eu conheci logo que vim para cá, em 97, uma pessoa de uma articulação fora do comum. Super inteligentíssima, maravilhosa. Teve 2 mandatos, né? E foi... Ela teve um mandato. E assim, vale lembrar que quando ela foi eleita com muitos votos, ela foi ameaçada de morte, ela foi perseguida. Gente... e foi assassinada brutalmente. E depois foi assassinada, né? Hoje, depois teve um fim... Sim, foi um amigo dela, que uma pessoa próxima a ela. E a gente nunca sabe o desfecho de tudo isso, do contexto e de como foi, né? Esse final, né? Esse final desse ciclo dela, mas assim, eu lembro quando ela foi eleita, eu lembro que achei muito legal, porque eu votei nela, e aí quando ela começou a falar, né, ela entrou, foi nos jornais falando, né, que estava sendo perseguida. E ela não era só um personagem, né? Exato, si, né, essa coisa assim, estereotipada, cidade. Essa coisa assim, né, de todo mundo assim, a maioria das pessoas debochava, como se fosse um personagem mesmo, não uma pessoa. Né, isso que chama atenção, né? Em todos os aspectos, pelo que assim, quem tá vendo, quem tá enxergando de fora, sabe? E eu acho que eu vou usar uma frase aqui, pode ser um pouco pesada, mas é uma coisa que a gente sente na pele mesmo, né? Que o fraco oprime o mais forte. Não é só... Então, a gente até fala, aproveitando essa deixa, falando sobre a Paulistânia, né? Porque foi a Paulistânia, o que é a Paulistânia, né? A Paulistânia é uma região que compreende ali desde o sul do Paraná e que inicialmente se pensava até o norte de Minas e tal, né? Lá nos Cafundó de Minas, que é a representação do caipira e seus costumes, que hoje se sabe que é uma região bem mais abrangente, que pega aí desde até Goiás, enfim, e que foi explorada gentilmente, né, pelos bandeirantes que fizeram, milhões de atrocidades, né, e que por sobrevivência da cultura, né, em geral, o que dizer, né, da influência da cultura negra, da cultura indígena, mas é que deixou para nós, e principalmente os mais jovens aí, que é a questão da música, da arte, da representatividade, da questão histórica, né? Mas eu acho que a gente não deve deixar de lembrar de que isso não é não é um fato para se comemorar a nível de que agora estamos felizes e tudo está resolvido, né? Porque realmente a gente sente que o fraco oprime o mais forte. Isso é independente de segmento, mas acho que na cultura a gente sente isso na pele. Às vezes a gente acaba se usando de blindagens, né, para poder sobreviver, né? Eu particularmente dei aula há muitos anos dentro de uma escola, né, uma escola de música, e que eu sou feliz porque muitos alunos se formaram e tal, mas que a gente acaba utilizando dessa blindagem, né? E que eu numa certa forma, não só citando, nem querendo falar mal ou bem da escola, enfim, mas que a gente sofre na pele a questão da desigualdade em todos os aspectos, todos os dias, né? E quando eu vejo uma pessoa como o Diógenes que ascendendo pela arte, e a arte do Diógenes, gente, é uma arte que resgata toda essa questão vou falar assim de um termo mais, da negritude, da beleza da negritude, dos costumes da negritude. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Diógenes, eu queria que você abrangesse um pouquinho mais sobre esse assunto, porque é uma coisa assim que está em pauta, e muita gente, né, às vezes, que ouve a gente falar, né, a gente
falando pelas redes sociais e tal, que normalmente a gente não toca nesse assunto, mas eu acho que agora é um momento importante de se falar, né? Então, a pergunta você sente, através da sua arte, das suas inspirações, isso concretizando uma certa transformação na sociedade em geral, onde nós vivemos? Eu acredito que é uma colaboração, né? Tudo vem numa colaboração, tudo vem numa rede, né? A pessoa que me acendeu a isso foi o Júnior, né? O grupo de pesquisa que ele tem, né? Não grupos em pessoas, mas os grupos de conhecimento que ele transporta, né? Eu tive a oportunidade de crescer observando o movimento negro da cidade, desde do corpo de balé do Cosmos, né? Que cresce nos anos 90, meu irmão fez dança afro, e aí depois vem com a questão da transição no feriado 20 de novembro. É importante falar sobre o meu pai, que é uma figura, né, naquele período que trabalhou para que isso pudesse acontecer. Aí tem nesse meio a secretaria também, né, a Secretaria de Cultura Afro, né, que hoje nós não sabemos, na real, aonde ela está, né? Ainda o 13 de maio, numa estabilidade ali, numa direção com estabilidade. É importante a gente compreender que hoje o 13 de maio está sendo retomado em suas atividades, o que se torna uma vitória novamente, né? E é um dos clubes mais assim tradicionais dentro do Brasil. E dentro disso também as pesquisas, os movimentos, né? Então eu cresci vendo Batuque de Brigada, aprendi um pouco mais tarde sobre o samba de lenço, a viola caipira. Então essas coisas, né? Esses elementos hoje que eu faço esse resgate através das pesquisas do Júnior também é o que me faz querer ter força, né? Eu falo que hoje tem a nova geração aí que não é tão nova, mas eu, a Júlia, o Garnet, o Pequeno, acho que a gente tem um papel proponente na cidade, né? Tempos atrás o Gordão, o GG, o MC GG, gravou um DVD, né, lá no Casarão, e foi muito legal, porque ali estava a zona norte da cidade. Tinha o Garnet, tinha o Pequeno, mas estava as pessoas, a Jaque também na produção, mas tinha a zona norte da cidade. O que é a zona norte? Dias, não foi? Foi. Eu vi. A zona norte é você rever pessoas daquela região, né? Que geralmente, quando se fala de Santa Terezinha, Vila Industrial, acho que só tem a Madalena como um ícone ali, né? E aí tem o Aleph, tem eu, tem o GG, tem alguns outros MCs que estão começando. Então, assim, o Garnet ali uma Júlia Madeira também ali. Então eu falo que a gente é filho da Batalha Central, sabe? A gente se encontrou tudo na Batalha Central. Então quando eu tive esse encontro com a Batalha Central, eu estava fazendo uma transição de linguagem. A minha linguagem inicial era abordagens de corpos, né? E tratar de uma mitologia. Então eu partia desse pensamento eurocêntrico de arte, né? Até eu começar a me questionar sobre aonde estava o ponto afro, né? Onde estavam os artistas pretos? E não é só o Basquiat que é um artista preto, né? Vamos ter no Brasil diversos artistas pretos. Então, assim, hoje eu tenho muita paixão pelo Hector dos Prazeres, né? Que além de sambista, ele pintou ele fez muitos quadros tratando de samba, tratando do tema do samba, o mestre Didi, que vai trabalhar os orixás em suas esculturas. Então, eu me perguntei, eu falei, gente, onde que eu vou ver isso? E os artistas em si, né? Você vai para a Bahia, é muito curioso que você vê uma representação do Pierre Verger, um francês, e do Hector Caribé, que é um argentino. Que coisa. Ambos não são pretos, ambos não são baianos, ambos são apaixonados pela Bahia. Mas diante de toda aquela representação, onde estavam os artistas pretos até então?
O Mestre Didi é baiano, mas ele vem de uma outra história, né? Tem um que ele faz samba enredo. Como é o nome dele mesmo? O Heitor dos Prazeres. E ele faz pinturas. Ele já é... Ele é da velha guarda, né? Ele vem dos anos 40. Aquela Tornei-me um Ébrio, né? Eu não... Tem uma canção dele... como compositor também. Eu conheci ele mais como pintor. E, nossa, eu fico até arrepiado aqui de ouvir, porque, olha, eu vou contar um pouco aqui da minha infância, acho que só para dar uma esquentada no clima, na verdade. Quando eu era moleque, se não fosse a minha mãe e meu pai, acho que hoje seríamos moleques bem problemáticos, porque, assim, preto era feio. Ser preto, tinha que pintar o cabelo. Eu usei muita soda no meu cabelo, porque eu achava que o cabelo, assim, o cabelo crespo era o cabelo ruim. Então eu usava, minha irmã também usava, assim, aquelas pranchas, né? Esquentava e tal. E o dia que eu me senti mais feliz e mais triste na minha vida foi quando... fui a Sorocaba, num cabeleireiro chamado Robson, e ele falava, cara, eu vou deixar seu cabelo assim, cara, que vai ser uma maravilha. E aí ele colocou um produto no meu cabelo para deixar ele mais claro. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, porque até hoje eu gosto de deixar o cabelo um pouquinho mais assim, mas por falta de não aceitar a negritude. Então eu achava que não, assim, na escola, sempre a gente era xingado, era não sei o quê. Então, o que aconteceu? 2 dias o cabelo ficou do jeito que eu queria. No 3º dia ele começou a cair, porque foi muito forte. Forte, muito forte. E aí eu achava que porque não tinha passado muita química, fui lá numa outra pessoa e ele tentou consertar e piorou, que eu fiquei durante 2, 3 anos com queimou o cabelo. Então, assim... A gente não tinha referência, né? Nem eu na minha cidade, né? Fui criado em Tatuí, tinha referência de artistas negros, né? É importante dizer que lá tem esqueci o nome dele, o DW, que é um super artista preto e que faz várias abordagens pretas também, dentro do interior e dentro da cultura preta lá em Tatuí. Ele foi descoberto, né? Ninguém é descoberto. Mas ele foi patrocinado pela Vera Holtz também, é um mega artista. Depois a gente pode colocar eles, claro, esses artistas no crédito, assim. Uhum. Olha só que coisa, né? Eu falei que hoje é uma aula aqui, né? E Vera Holtz, Vera Holtz também foi uma pessoa que muito influenciou na minha vida. Tive aula com a irmã dela e que sempre colocava a gente no lugar de fala. Então isso foi muito importante. E aqui um pessoal como Mesquita, que até hoje são pessoas que na época a gente falava, gente, eu não quero me envolver nessa briga, porque a gente achava que a gente tinha medo até de falar, de conversar. Mas como artista... Muita gente diz assim, olha, você como artista, você tem que sentar no palco, fazer o seu papel e ir embora. Eu falo, gente, isso não é ser artista. Você é ser músico. Né? Na minha profissão. Essa é a minha opinião, tá? Uma coisa é você fazer algo por profissão ou que você está precisando manter. Outra coisa é você transcender a arte, né? E transcender naquilo que você acredita, principalmente nesse resgate das políticas de cultura negra, que são extremamente importantes, como nós como educadores, para as futuras gerações, né? Eu acredito muito, né? Tenho até vontade de tatuar uns versos do Bituca, Milton Nascimento, né? Que ele diz assim... que muita gente pôs o pé na profissão e muito artista tem que ir aonde o povo está. Eu acho que é uma das coisas mais emocionantes, assim. Uma vez assisti o show do Milton Nascimento, assisti em prantos, assim, de tanta emoção que não me cabia, assim.
Nossa, que até porque a voz dele transcende, né? Eu acho que... Mas eu acho as mensagens que ele deixa é tatuagem na alma, assim. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim, uma referência. Assim como Elza, eu acho que... Né, Elza é uma potência, assim. Eu fui ver um show dela, eu saí com uns lenços, assim. Eu lembro que uma amiga minha foi buscar papel pra mim, que eu não paro de chorar. Porque a potência, né? A letra e a potência que ela põe, a verdade que ela põe no que ela canta. O que a pessoa traz, né? Ela começa de uma história já, num show de calouro, meio que já sendo humilhada, já, né? Sim. Só pra gente ver a que nível as pessoas pretas são tratadas, são colocadas, né? Sutilmente humilhada num show de calouro, com roupa emprestada, desajeitada. A moça ali, não era mulher, era a moça. A menina, né? A menina. E jogada ali ao público, né? Isso eu lembro que numa época até o meu pai dizia assim, não, essa mulher ela acabou com a vida do Garrincha. A história. Acabou. E a mulher depois, né? Enquanto mulher sendo crucificada novamente, né? Por ser a mulher, né? A mulher preta sendo crucificada por ter acabado com a vida e a carreira de um grande jogador de futebol, né? Que jogava pra caramba. Eu fui ver o musical da Elza, né? A gente foi ver. Sim, gente, maravilhoso. É assim, primeiro que quem canta é a Larissa Luz, que faz a Elza. Meu, você não sabe quando que a Elza tá cantando, quando é a Larissa. A Larissa, ela representa mesmo, sim, né? Sim. E eu lembro que, pelo que eu li sobre esse musical, a Elza apadrinhou, né, na época. E conta a história de vida da Elza, de como foi assim. Falei, gente. Uma mulher preta, já havia perdido um filho. Então, foi obrigada a casar com um cara que não queria casar. Então, né, é um atropelo, né? Atropelada pela vida, né? Atropelada pelas pessoas. É importante a gente pensar, até na condição da mulher preta, que essa questão da dignidade em si, né? Não a dignidade moral, mas a dignidade do livre-arbítrio, né? Sim, ela poder viver isso hoje, né? Que em tempos atrás não a permitia ela ter essa liberdade do seu corpo, ela tá podendo viver do jeito que ela quer. Acho que quando se pensa no feminismo, é preciso se olhar antes para as mulheres em si que foram violentadas no Brasil, né? Uhum. Que é a mulher indígena, que é a mulher preta, também as mulheres brancas, mas acho que no quesito Brasil, até quando eu faço a Terra em Trans é nessa questão, né? O quanto é violentado, né? Eu fiz ela num período que existiu a frase do estupro culposo. Uhum. Então, assim, o quanto a Terra, né, sendo um singular feminino, né? O quanto que ela é violentada, né? O quanto que ela não consegue ter uma forma de respiro, né? Não consegue ter uma pausa, né? Uhum. Então, a Terra em Trans, naquela época, aquela pintura, ela tem esse significado, né? Não só a beleza da cor, mas o quanto ela está ali protegida pelas espadas de Santa Bárbara, espadas de São Jorge, e traz com ela a natureza e carrega aquele mundo de água na mão, né? Que é um mundo que a qualquer momento some, né? Ele se dissipa. Se dissolve ali, né? Viu, mas eu lembro de umas pinturas suas que eram umas mulatas. Lembra que eu era apaixonada? Então, que eu fui numa exposição lá na casa foi na Casa do Povoador? Na Casa do Povoador ocorreu um que é a beleza da cor, né? Até então eu não tinha conteúdo sobre o termo mulata. É isso que eu... E uma pessoa que me corrigiu foi a Mayra depois. Uma coisa que eu gostaria por favor, de né, gente? Porque assim, pelo que vou falar o que eu sei dos meu irmão que é historiador, fala, mulata é um termo jocoso, o pejorativo, né? Alguns pretos quando chegavam aqui, além do colorismo, né, que era praticado pela pele, né, os menos tinto, alguns eram comprados pelo quadril, né? Que era comparado às ancas. Então, que vinha dessa questão da mula.
Que uma mula, quanto mais ancuda, mais capacidade ela tem, né? Tá vendo? Aprendendo, gente. Vivendo e aprendendo. Retiro o que eu disse. Então, mas hoje eu disse que eu também tá todos nós aqui aprendendo. Tem um livro da Djamila tem um livro da Djamila que fala que todos nós somos racistas, né? Sim, desde o primeiro momento, sociabilizando, né? Essa questão do cabelo, né? Que você falou. Por muito tempo a minha mãe falava assim, raspa esse cabelo, não vai deixar crescer. E quando criança, assim, por uma luz, o cabeleireiro nosso era o Ayrton. Não sei se vocês conhecem o Ayrton, tá sempre do movimento de cultura, tá sempre pelo Sesc. Ele é um mega cabeleireiro, assim, e super vanguardista, assim. Eu lembro que ele cortava os nossos cabelos e desenhava tribal, desenhava estrela. Eu acho que eu lembro dessa onda. Gente, eu corto cabelo em casa com um tesourinho escolar. Entendeu? Quando a gente era criança, a gente fazia esses cabelos pra gente, assim. Acho que era uma forma de deixar a gente empoderado, desde ali já, né? Então, assim, a gente se sentia muito feliz, assim. Sei lá, essa autoestima que o Ayrton, através da brincadeira ali que a gente procurava trazer. Eu cortei o cabelo com o Ayrton até os 20 anos. De amar o seu cabelo, de amar a sua natureza. De nos gostar, né? De chegar e era um salão preto, assim. Era um salão majoritariamente preto. Então, pessoas pretas, música, eles escutavam muito Tina Turner. Então, que legal! Que máximo! Tina Turner, Elton John. Então, eu lembro de muitas coisas, assim, dentro do salão. Então, eu lembro que na época lançava a revista A Raça. Então, a gente fazia as consultas de corte que a gente queria através da revista. Eu quero esse corte, quero esse corte aqui. Então, tinha essas questões. É que depois, por meio dos anos 90 em diante, acho que o careca ficou muito tempo, né? Então você fazia aquele careca pagodeiro, careca salgadinho, careca Rodriguinho, careca Ronaldinho, esse não. Era esses carecas, assim, enquanto não era o cabelo alisado, né? Mas o Black Power, eu lembro que eu tive um com 15 anos. E aí, depois que eu tomei a geral, a minha primeira geral com 16, eu não quis mais ter, assim. Geral, você fala da polícia? A polícia. O policial chegou, fui cortar o caminho pelo engenho, embora a pé. Na época eu comecei, aquela época meio hippie, né? Eu tinha 15 anos, então eu usava calça jeans, sandália de couro, a camiseta da escola e uma mochila mais bolsa, mais sacola, assim. Aí eu tomei uma geral, entrando pro engenho, o cara apontou a arma na minha cara, assim. Nossa. E depois aquilo lá acabou, sabe? Por muito tempo, assim, eu evitei, assim, ter cabelo comprido ou andar, assim, à toa por aí. Nossa, gente, a gente fala assim, tomar uma geral, né? Você vê num filme uma pessoa tomando geral, você até serve de jocosidade e tal. Mas, gente, tomar geral da polícia é um momento de pavor extremo. Assim, já tomei 3 gerais na polícia e uma delas foi chegando no estúdio com equipamento de madrugada e eu estava com um amigo nosso que trabalhava com a gente, o Edu, do Clavícula, que inclusive o Clavícula que toca, né, o Clavícula toca, é percussionista, é um cara fora do comum e nessa época ele estava ajudando nos equipamentos, a guardar os equipamentos, né? Chegamos no estúdio e simplesmente saiu do nada 3 policiais fortemente armados na contramão da Rua Visconde e simplesmente eles mandaram a gente descer do carro, mandaram a gente encostar no portão do estúdio e fizeram revista com a arma, apontando a arma assim, cutucando a arma em tudo quanto é lugar. Ele falou, o que vocês estão fazendo aí, tal. E aí, mas só que eu fui primeiro, depois o Du foi reclamar e que foi encostou na parede. Ele falou, não, meu estúdio é aqui. Eu falei, não quero saber, eu quero saber o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Gente, eu lembro de ter feito xixi na calça de uma forma assim que de medo e pavor de ser assassinado. Porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? Não, é pavoroso. Eu tomei 3 também, 3, 4. As últimas que eu tomei eu já estava pintando, então
E eu tive uma passagem pela polícia também. Então foi uma coisa que até me ajudou na pintura, na real, a grafitar, porque eu trabalhava numa sessão que eu sabia os horários os horários de toda a equipe. Então eu sabia onde que eu podia estar nos contraturnos, porque onde estariam as viaturas, assim. Engraçado que você falou que você usava black, né? Que você usava black. Eu tava vendo eu acho que uma moça, já faz um tempo que eu vi essa reportagem. E acontece muito, porque depois você fica sabendo de amigas. Aí as amigas vão falando, mas é verdade, eu passei por isso, eu passei por isso, eu passei por isso. Fica, né, amigas negras, né? E aí, que a menina tinha um black power, cabelo lindíssimo, e ela trabalhava no lugar, e ela é muito competente, né? Muito profissional, só que ela só ia subir de cargo se ela cortasse o cabelo, alisasse o cabelo, ou fizesse alguma trança, alguma coisa assim, né? E ela não queria, porque ela gostava do cabelo dela. E aí, nessa reportagem, ela fala que ela fez tranças. Ela, né, fez as tranças para não cortar o cabelo. Porque ela não queria cortar e nem alisar o cabelo, né? E depois veio muito relato de amiga minha, falando, nossa, mas isso acontece demais, até na escola. Você sabe que quando você leu, tinha uns depoimentos nas caixinhas de alisadores que contava essas histórias, assim, que contavam assim, tal pessoa depois que alisou, ela conseguiu emprego, ou ela conseguiu namorado, marido. Como se fosse um mérito. Casamento. Como se fosse legal, né? Eu lembro da minha irmã que ela teve cabelo, ela começou a alisar com 8, 7, 6 anos. É triste. E aí, com uns 14, 15, ela raspou a cabeça para transicionar. 18, 19, uns 20 anos, ela voltou a alisar de novo. E aí depois ela resolveu... E depois disso, acho que depois dos 26, ela nunca mais usou química no cabelo. Se sentiu livre. Pelo contrário, ela já fazia uns tratamentos mais naturais, uma coisa mais natural. E a Carla é maravilhosa, né? A Carla, minha irmã, é linda. Ela é lindíssima, assim. Uma potência de mulher, uma força, assim. Uma pessoa... que eu acho que muda muito, ela me inspira demais a fazer o que eu faço. Ela enquanto mulher, ela enquanto irmã, ela é uma mega de uma beleza, assim, de ter por perto. Até assim. porque até esses dias a gente tava conversando, lembra? Pelo Instagram? Sim. Que a gente tava falando sobre ser mulher. E aí você contou a história das mulheres da sua família, assim. Nossa, eu fiquei tão emocionada. Era de manhã, né? De manhã. Mal acordamos, já tava problematizando já. E aí, eu lembro que eu tava descendo assim, falando com você e me emocionou, porque carrega mesmo essa ancestralidade, essa força, essa coisa feminina, né, em você, né? Eu acho bonito demais isso, demais mesmo, assim. Que isso te inspira também, te deixa... faz parte de você. Eu quando falo as meninas, né, que as meninas foram sempre presentes, né? Desde a minha mãe, minha irmã, depois minhas primas, minhas avós, né? As minhas avós para mim são tipo assim, são luz na minha vida. E depois vem as amigas, né? As primeiras amigas, as amigas da adolescência, tem amigas das primeiras amigas que estão até hoje comigo, as amigas da adolescência, algumas que ficaram comigo, e as amigas que nossa, é muita amiga. Essa até engraçado, você fala, eu conheço uma amiga sua. Eu fico assim, né? Olhando interno, quem será essa amiga? Porque é muito bom quando você compreende que a presença feminina é uma coisa que, sei lá, as mulheres são muito mais... Elas são muito mais estabelecidas em si do que os homens, sabe? Elas não precisam fazer piada toda hora. Elas não precisam estar num grupo só. Eu lembro que eu convivia com as minhas amigas, era tudo mais leve, sabe? A gente tava aqui no corredor, tava 1, 2, depois ia 3, 4 com outra. Não ficava aquele grupo fixo de quando eu tinha que andar com os meninos, que era um grupo fixo. Engessado. E só não ia junto pro banheiro, mas o resto tava... É uma linhagem só, né? E todos meio que tem que se parecer, assim. Ainda mais agora. Eu acho que
em relação ao feminismo, abriu muito também, né? Essa liberdade também de ser o que quer ser também. Sim, mas isso é importante. Mas enquanto educadora, eu sempre gostei de avisar para os meninos sobre a questão das mulheres. Eu sempre falava assim, tinha uma aula que eu adorava falar, que a gente era citada a música Mama África. Chico César. E quando terminava a aula, assim, esse conteúdo, eu falava assim, é importante vocês compreenderem que as mulheres que vão dominar o mundo. E a gente tem que respeitar desde sempre elas enquanto elas, pela liberdade delas, pelas roupas delas ou pelos pensamentos que elas carregam. Você nunca vai saber a história de uma mulher. Sim. Toda mulher carrega uma história, né? Hoje, nós fomos num evento e que realmente foi um evento de grande valia para Piracicaba, assim, até por iniciativa pública e tal. Mas a gente percebe que precisa ter muito mais desses eventos e acho que ser bem mais divulgados, não que foi mal divulgado, tá? Mas que lá dentro da plateia você não encontra mulheres, né? O evento é sobre empreendedorismo. Amanhã, né, vai rolar a feira de empregabilidade. E hoje foi mais uma abertura com as mulheres de RH. Né? E aí o que a gente percebeu foi que não tinha quase assim, não, quer dizer, tinha gente, mas tinha duas mulheres negras na plateia. Exato. Né? E aí daí teve uma pesquisa que a ONU fez, que eles falam que para ter a igualdade de gênero no mercado de trabalho, né, de mulheres ganhando igual aos homens e tudo mais, vai levar cerca de 300 anos. É muito tempo, porque eu fico pensando que as minhas filhas não vão viver esse momento. Isso me deixa muito tensa, né? Então, só que daí a gente começou a conversar. E aí a gente começou a conversar porque, assim, no feminismo, pelo menos a gente sabe que tem as camadas do feminismo, né? Então, assim, tem o feminismo, mas daí tem o feminismo da mãe solo, tem o feminismo negro, daí tem o feminismo da mulher negra sozinha, solitária, criando os filhos, né? Então, vai tendo essas camadas. Aí eu falei assim, gente, isso porque a gente não chegou nessas camadas, né? Sim, é a totalidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, eu fiquei tão empolgado com a questão da antropologia, né, que até é algo que eu almejo estudar no futuro, e eu acreditava que levaria 50 anos para os brasileiros compreender a identidade cultural. Olha só. Mas depois que eu comecei a dar, levaria 150. Acho que até ali já vai voltar mais 150 para essas questões de gêneros ser igualada da forma mais justa, né? É um caminho muito longo, porque tem muitas... o que eu fiquei, assim... Quando eu escutei a mulher, eu fiquei assim, gente, isso porque não chegou ainda nas coisinhas, assim, lá no fundinho. Porque primeiro estamos falando assim, mulheres, que mulheres... Né? Pois e se for levar isso aí a fundo, né, a gente vai afundar sobre as questões das cotas agrárias, né? Para mim não adianta falar numa discussão de bar, conversa de bar, né, falar sobre racismo sem falar das cotas agrárias, né? Por exemplo, aqui em Piracicaba, nós estamos aqui gravando no bairro Alto. E o quanto das famílias, nossos grandes ancestrais, que foram simplesmente repovoados para as periferias. Então, muita gente fala assim, mora lá na periferia, né, porque tal, né, porque o estado de pobreza, apesar que uma coisa não se liga à outra, mas a questão dessa coisa da descentralização, isso aí é um ato extremamente criminoso, enfim. A gente vai longe nessa história, né? Sabe o que eu acho? Que a gente devia falar de arte. A gente devia falar de arte. Aliás, eu vou emendar Diógenes. aqui. Nós vamos falar de Diego. Mas aí fica muito Di. Não, mas ele é o nosso Di. Eu sou amiga do Di. Então, mas a gente no programa tem que falar de Diógenes. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o afrofuturismo. Eu acho que
todo mundo deve saber sobre isso. Você poderia explanar? Você poderia explicar para todo mundo que está te ouvindo? Sim, o afrofuturismo é um movimento que ocorre em meados dos 90, né? É importante falar que tudo que é arte em si, né, tem um valor político na história ou na mobilização, né? Desde o que a gente aprende dentro do eurocentrismo, né, até quando a gente vem para nossas camadas nacionais e para nossas camadas regionais, né? O termo afrofuturismo, então, ele é um termo criado nos Estados Unidos, né? E antes disso tudo, além da política, é preciso a gente compreender que hoje a intenção de arte, que a internet, ela é global, né? Então, todos os pontos são conectados, né? As trocas hoje são maiores, né? Através da internet. Então, eu preciso ter esse olhar amplo para a arte. E o que acontece é... O termo afrofuturismo, então, ele foi criado pelo... Esqueço os nomes, gente. Não. O Surra, ele é uma pessoa que vai trazer a estética do afrofuturismo. O Mark Derry. O Mark Derry é quem vai criar o termo afrofuturismo. É importante a gente compreender que o Mark Derry é um homem branco, tá? Da academia, é um cara branco. E o Surra, então, é uma das primeiras pessoas a aparecer com essa estética, né? E na minha compreensão, o que é o afrofuturismo, né? É uma diáspora, né, que se trata de um futuro preto, né? Principalmente nas Américas, né? O que ocorre em todas as Américas, né, em comum, a escravidão. Então, assim, o que é tirado de nós pretos, né? É a nossa ancestralidade, a nossa cultura, as nossas tradições, né? Como elas ficam, né? Elas ficam, assim, despedaçadas em si, né? As linguagens, as formas, as vestimentas. Então, tudo isso torna-se um ponto de resgate, né? Para exaltar em si, né? E reforçar o valor preto, né? O valor da estética, o valor da nossa música, o valor do que a gente construiu partindo de um meio, né? Eu vou falar partindo de um meio que seria um meio do nada, né? Em si, mas tem essa construção. Então, você vai ter, assim, essa construção, é uma construção que exalta, né? E prepara gerações futuras para poder ter essa forma, esse reforço positivo, né? Porque até então, o que se ouve falar sobre os pretos, né? São poucas colaborações, mas quando se trata da questão da escravidão, né? Então, se tem muitos filmes que se tratam da escravidão, que se trata dessa exploração, e o quanto tudo isso é romantizado, né? Quando se trata de uma escravidão. Então, assim, eu descobri no afrofuturismo uma nova chave, uma nova forma de me transformar, de poder falar. E é uma onda que está entre diversos artistas, né? Que eles vêm trazendo isso com estéticas e falas, assim, muito forte, assim, né? E que abrange também esse universo dos sonhos, né? Dos sonhos, porque é como falar de futuro se você não pensar num sonho, sim, né? Então, maravilha. Isso é o afrofuturismo, né? Acho que é o que eu vivo hoje, é o que todos vivem hoje, é o que estamos semeando para depois, né? Como isso vai ser falado, ou como isso vai ser observado, vai ser sentido, vai ser dançado em si, né? Você enxerga, assim, isso é uma... tô pensando aqui, tá? Tô nos devaneios falando... Ai, desculpa aqui. Você acha que também é uma mensagem com mais positividade? Sim. Se tratando que a gente vem com mais de 200 anos de escravidão, quando você tem uma estética, né? Eu contei lá atrás sobre a questão do que você aprende numa universidade de arte e o único preto que vai se tratar lá dos anos 80, que é o Basquiat. No mundo global da arte, na arte ocidental, você vai só ouvir falar do Basquiat. E as pinturas em si, né? Vamos falar do Brasil, do Debré, né? O que ele representa? Tem ali capoeirista, o índio com a filha, mas em totalidade, o que é mostrado do Brasil?
a escravidão. Você vai ver pretos sempre numa questão de subserviência, né? Submissão, essa coisa de quem está sempre servindo, né? O homem branco sempre com uma áurea ali, né? Sempre ao centro do quadro, sempre sendo santificado. Vestido de branco, inclusive, né? Sempre é uma coisa... E depois para frente você ainda vai continuar. Então essa ruptura só acontece com o Basquiat, né? Com um termo que hoje em dia é visto como preconceituoso, que é a arte primitiva, né? Que era usada para as artes negras, né? Que eram feitas, né? Que é uma arte que... A arte em si, ela tá junto com a tecnologia, né? Então é importante a gente contextualizar que a África em si, né? Pessoal, o Egito também faz parte da África, tá? E é preciso a gente compreender também que a Tunísia e algumas outras partes da ponta ali do Oriente também é a África, gente. Não, assim, até a gente, né, crescer, né, acreditando que Jesus, né, é o cara, aquele cabeludo, aquele loiro de olhos claros. Tal. Não, esse Jesus, ele é uma mensagem de reforço, tá? De reforço de poder do homem branco perante a Igreja Católica, tá? Ele foi criado como um símbolo para dizer que o poder era branco, que o poder é concedido pelos brancos, tá? Ele não é esse Jesus. Se quiser tacar fogo nele, pode tacar. Até na mitologia, né? A gente percebe da origem, aquela coisa... Poxa vida... Gaia, né, e tinha Urano, e, enfim, né, e que aí Gaia era a mãe, e aí você começa a perceber que na história, quando você... Eu leigamente comecei a pesquisar sobre a origem do candomblé, sobre as escolas. Aliás, o candomblé, a gente fala aqui no Brasil, que nasceu no século... Como organização, tá? Que nasceu no século XX e lendo através de um especialista, né? Falando sobre todas as divindades, enfim, como existe um paralelismo até que você me acendeu uma luz a respeito da... Porque, assim, a história da mitologia, de como surgiram, né, os primeiros deuses e o paralelismo sobre o candomblé, sobre as nossas raízes, né, de religiões que vieram da África para o Brasil, como as histórias são muito parecidas. Agora, de onde começou esse negócio? Então, hoje em dia é difícil falar disso, né? Sendo que há pesquisas que diz que a África já usufruía de tecnologia, já usufruía de métodos de higiene, já usufruía da formação de universidades, da formação do pensamento filosófico. Há vestígios de que historiadores passam, né? Que diz que filósofos do ocidental, né, do mundo ocidental grego, teve sua formação em África. E essa troca que traz a África, né? Não só a África enquanto é império do Egito, né? O tanto que traz. E o tanto que Alexandria esteve presente na África também. Então, o que é isso, né, gente? Como mudar as coisas, né? Como mudar os diálogos. Então, eu acho que quando há essa abordagem do afrofuturismo, né, eu posso até ir muito além, que eu estou querendo falar do afrocaipira, né? Ótimo. O que é os nossos movimentos, né, as nossas raízes, né? E eu posso trazer de novo o Milton, né, os meus gritos afrolatinos, né? O que a gente quer falar com isso, né? Então, assim, porque eu estou começando a persistir nessa pesquisa do afro-caipira, qual que é a importância, né? Porque por muito tempo a imagem do caipira, ele é do colonizador ainda, né? Ele é a próxima imagem do colonizador. E eu acredito que não, né? Eu tenho de uma família que é de uma formação de um sítio.
Olha só. A minha avó trabalhou em lavouras de café. Então, como que é possível se tratar de um de um caipira, sendo que ele nunca é colocado como um preto, né? Geralmente o caipira preto é o tiãozinho, capataz. O capataz numa novela, numa coisa escravagista, né? Mas pós isso, ele é sempre um zuluzinho, Sim. Ele sempre tem um apelido pejorativinho, que tá indo assim. atrás, né? E ele nunca tem uma imagem de força, uma imagem de batalha, uma imagem de enfrentamento, né? Então, qual é? Temos aí o Zé do Prato, que é uma figura caipira. Temos um outro tocador de cururu, que eu esqueci o nome, um homem bem retinto. Esses dias eu estava desenvolvendo uma pesquisa, eu tive que ilustrar. Aí me falou, esse é o fulano. Eu esqueci o nome dele. Aí tem... Mas assim, Duriel essa questão Vilela, dos homens pretos tocando o sertanejo, né? Sim. Não, até da questão acho que da mistura também, né? E dos índios. Dos índios negros, também. índios. A minha família tem uma descendência fortíssima com os tupinambás. E assim, na minha família, desculpa se alguém tiver da minha família assistindo esse programa, assim, mas sem querer ofender ninguém. Mas eu lembro que quando a minha avó contou essa história pra mim, né, da minha família, eu fiquei maravilhada. Eu fiquei, gente, porque eu sempre curti assistir documentário. Meu pai viajou para a Amazônia e conheceu muitas aldeias. E eu falava assim, gente, quando eu for grande, você me leva? No fim, nem rolou, pai, mas assim, né? Mas assim, queria muito para a Amazônia conhecer as tribos. E aí, quando eu descobri que eu era descendente de Tupinambá e que daí meu pai me levou aonde era aquela tribo, né? Que é aqui na Serra de São Pedro, e tinha umas coisinhas lá, eu ganhei uma pedra que tinha lá, que tá guardada. Eu lembro que todo mundo falava assim, mas não conta pra ninguém. Minha família falava. Então, né? É de São Paulo, né? É fácil falar, eu sou de italiano, sou de francês, sou de alemão, sou de austríaco. Não, gente, vocês são todos misturadinhos, né? Sim, a partir do momento tá aqui, né? Mas, assim, o que persiste é isso. Então, quando se aborda o afrofuturismo, o caipira, né? O afro-caipira, são essas questões, né? Levantar a estética que não é colocada, né? Que bacana. Então, você se considera um artista afro-caipira? Afro-caipira futurista, vamos dizer assim. Até porque o Georges, ele é uma pessoa que ele é ligado às tecnologias da mídia. Né, você sempre está muito ligado, muito ancorado mesmo, né? Em mostrar o seu trabalho, de estar divulgando, estar postando. Eu acho isso super importante. Né, as lives mostrando. Eu lembro de uma live que ele fez, achei super legal, que era uma tarde e você começou a pintar um quadro. E aí você começou a explicar, né, de por que você tá lá, de o que você tinha escolhido, as cores de tinta. E aí ele falava assim, gente, manda pergunta pra mim, pode mandar o que vocês quiserem. Né? E assim, eu acho isso um barato, porque você tá sintonizado, você tá, sabe, em conexão também com isso, né? Não só naquele mundo artístico, pincel, tela, mas também além, né, do muro. Sim. Mas sempre mostrando também, né? Mostrando para as pessoas o que tá fazendo, né? Mudou muito as questões, né, da como é a produção de arte, né? E hoje um artista, hoje todos os artistas em si, ele tem que aprender a se produzir, né? Porque é um mercado voraz. Vide aí outros artistas, né, que tem uma super produção aí, e eu acredito que é importante trazer esse olhar para o interior também. O interior é uma potência de artistas. Eu admiro, já tive muito sonho de morar em São Paulo, mas hoje eu vejo que é importante se estabelecer uma conexão no interior. Eu vou conhecendo em festivais diversos artistas do interior, tipo em Araras tem o Bonet, aqui em Limeira tem o Tosco, tem o Wesley, em Rio Claro mais outros diversos, em Limeira tem o Bila também.
que é um menino preto, que eu admiro ele, admiro o jeito dele. E, assim, aqui em Piracicaba, né, temos o Tom, temos o Bira, temos o Dilson, dentre outros, né, a Júlia, a Sara, dentre outros que estão começando aí, que eu desejo boa sorte. Assim por diante, né? Artistas maravilhosos, cada um com a sua estética, cada um com a sua abordagem, né? Mas o que tá legal em Pira é que um tanto tá falando de Piracicaba na sua arte, né? Não só colocando como estética, né? Mas colocando em si o espírito, né, de Piracicaba. Né? Aí depois começou as abordagens da capivara, que foi uma outra fase, né? A fase capivarística. Ai, gente, eu adoro capivara. Tive uma fase capivarística. Eu amo as capivarinhas. Que acho que eu não saí ainda, mas tá tendo várias. Ai, eu adoro capivárias. Eu vou perguntar a você, porque você citou tanta gente, né? Tanta gente boa, e das quais eu também desconheço. Então, acho que é mais fácil perguntar. Você pode citar pelo menos 3 artistas que você se inspirou, ou que você admira? Um que eu admiro, ou 2 que eu admiro, né? O Bira, né? Que tem uma mega de uma história, né? Que eu acho sensacional. O Tom, que é um parceiraço, assim, um irmãozão, que me deu uma mega de uma abertura, que eu acho que é muito importante. E alguém que eu aposto no futuro, são vários, viu? Mas um que me chama a atenção, que está em construção, né? É a Sara, eu acredito na Sara e na Júlia. Maravilhosas, eu acredito muito nelas, nas meninas da caravana. Mas em si, a Júlia é um potencial imenso, assim. Então é uma questão dela estar se formando em produção, sabe? A Júlia é uma irmãzinha, assim, e ela ser muito consciente. Então, eu gosto de falar do futuro, né? De quem teve uma base que hoje é importante para mim, né? Falo que todos são importantes, né? Quem teve lá atrás é muito importante, que eu só pude fazer numa parede porque eles fizeram primeiro, né? E o Tom, que foi um irmãozão que me acolheu, assim, que a gente foi, acho que foi paixão à primeira vista, assim. Até então a gente só se conhecia de trabalho. Eu comecei a conhecer o trabalho do Tom com 15 anos, então, assim, muitas vezes eu matava a aula para ficar rodando para ver o trabalho do Tom pela cidade. Que ele é nômade, né? Né? Ele é nômade. E a Julinha, né, que é, tipo, uma pessoa maravilhosa, menina correria, e tá aí em todos, aí, traçando a trajetória dela de um modo muito especial, assim. Que é cultural, né? Esse resgate cultural da cidade, né? Que é Afropira. Nossa, A Júlia Madeira. Tem a Júlia Madeira, né? Que é outra maravilhosa também, importante. A Júlia me abriu muitos olhos, né? Ela fala do afroturismo, né? E quando ela falou afroturismo, eu compreendi afrofuturismo. Então, foi onde eu caí na pesquisa do afrofuturismo. Mas o afroturismo que ela faz com a dialética de positivar, né? As histórias, as formações... Isso é muito importante. Quem puder, frequenta a Rota Afro. Muito legal. Porque, assim, ele diz muito sobre a nossa identidade piracicabana em si, como se constrói a cidade, né? Acho que um cidadão só se torna um cidadão de bem quando ele tem conhecimento do lugar que ele está. Exatamente. Isso é muito importante, muito importante. Eu me senti eu me senti aqui um velhinho aqui, porque a Júlia os pais da Júlia foram meus vizinhos aqui na Visconde do Rio Branco. E eu vi a Júlia nascer. E eu vi com todo o carinho que eles cuidavam e saíam na rua e tal, e ela sempre foi uma menina muito ligada à arte. Eu lembro de muitas vezes passar aqui perto, sair no estúdio de lá ouvindo, você que estava tocando e tal, né? Então agora vejo, ouvindo de você... E a Júlia que eu tô falando é a Júlia Zen. Claro. Que, assim, no grafite, né? Sim. Mas o trabalho da Júlia Madeira também é... Não, mas as meninas do Caravana são muito boas. Você sabe que eu conheci primeiramente a... Sarah. Da Flor.
A Júlia. É Júlia. A Mina Flor. Gente, porque é uma confusão, né? Porque elas põem o nome lá artístico delas aí. E a Júlia, a Ana Clara, a minha filha, foi fazer parte de uma exposição, assim, né? Foi a primeira exposição da Ana Clara. E a gente foi levar os quadros lá. Gente, ela é demais, gente, assim. Ela é muito artística. E ainda eu lembro que eu falei, vai, Júlia, olha os quadros aí da Ana e dá uma olhada, né? Porque a mãe falando é uma coisa, um artista falando é outra, né? E ela começou, nossa, tipo, conversou carinho, muito, né? Tempo. E aí, depois chegou a Sara, eu sou apaixonada também pelo trabalho dela. Bonito pra caramba, as cores. Eu tenho que falar que a Sara foi a primeira mulher a pintar um edifício, né? O primeiro edifício, né? Pintado artisticamente foi feito por uma mulher, que foi a Sara. Sara, maravilhosa. Eu... Nesse coletivo, saí de lá com uma outra perspectiva de nunca diga não para qualquer coisa. Verdade. Nunca farei uma tatuagem, porque eu acho que minha pele não combina. Eu vi Na verdade, a Ana chegou, né, e falou, olha só, tá vendo? Olha esse violão. E tem um símbolo do infinito, porque as cordas do violão elas não vibram na horizontal, né? E saí de lá com uma tatuagem maravilhosa da Sara. A Sara tatuou. Que demais, legal, é demais. Foi muito bom. Agora, Diógenes, eu gostaria muito, nós gostaríamos, né, de saber quais são as novidades que vem por aí, que eu lembro da última que eu vi, ao vivo e a cores, o seu trabalho, lá no Primo Luiz. Capivarinhas. Caramba! Todas iluminadas. Iluminadas. Gente, Nós somos fofuchas, caiu gente. O queixo. Então, eu gostaria de saber, antes da gente poder encerrar, você tem mais alguma pergunta pro Diógenes? Não. Tá, a gente vai ficar... Nossa, porque se eu fosse perguntar as coisas pro Diógenes, eu fico aqui a noite inteira. A noite inteira, porque é um papo bem agradável, um papo sincero. Eu disse, Diógenes, a gente vai lá para conversar, mas que a gente possa falar o que a gente quiser, porque essa casa é sua... Não, a gente não vai cortar, não. Quais são as novidades? Se você puder reforçar para nós o seu Instagram, como é que as pessoas se encontram, e porque você sempre está postando as suas obras desde das anteriores, as mais recentes. Quais são? Conta aí a cereja do bolo nas novidades que vem por aí. Novidades, né? Eu estou num projeto de ilustração com o Bertini, né? Que a gente ganhou. Ganhamos aí na Lei Rouanet, outra lei de incentivo, né? Aliás, o André Bertini é outro... André Bertini e Saulo, né? Que é equipe maravilhosa. Estamos aí ilustrando 100 anos de choro. Opa! Tem uma outra sobre a enciclopédia da cultura caipira também, que estamos ilustrando também pelo Sesc. Olha só! Viva o Sesc! Viva o Sesc! Viva o Sesc! Viva o trabalho do Chico com a equipe, né? Nossa. Que dá valorização total aos nossos locais, né? É importante isso também. Tirando os espaços comerciais a qual eu pinto, né? E gosto de frequentar também. Eu fico muito agradecido pelo Sesc, por toda essa abertura, que eu tenho uma história. Eu queria desenvolver, né, uma linha da queer art, que eu não pude falar nessa entrevista com vocês, né? Mas, assim, acho importante ter essa questão homossexual também, até porque eu sou homossexual, então, assim, eu acho muito importante ter isso presente. Eu desenvolvi em 2014 um TCC falando sobre o queer, né, e falando sobre essa questão do gay homem, né, do super-homem, né, que é essa imagem do gay que até então transportava, né, e como que foi engraçado que no ano seguinte teve o Museu Queer, né. Uma professora minha falou assim pra mim, nossa, Diógenes, como eu falei, são tendências na arte, né? Então, eu acredito que é muito importante estar ligado no que é tendência, né? Diógenes, você não veio aqui para esconder nada, nem falta de tempo. Então, o espaço é seu. E você fez uma exposição, né? Fiz, participei das duas primeiras exposições queer que teve na cidade.
E assim, não, 2014 eu fiz, 2016 foi um boom, 2017... 18. Isso é 18, né? Que daí... Mas foi muito... Achei muito engraçado isso, que foi uma questão de tendência, assim, né? Que eu falei, eu vou falar disso daqui. Eu vou falar da arte gay, né? Porque não se fala, né? E minha referência também, eu coloquei o Keith Haring, né? O Keith Haring, porque ele tem isso, ele é um dos primeiros artistas, né? Muralistas, grafiteiros, e ele é assumidamente gay, né? E ao longo do tempo ele vira ativista da questão do HIV e do crack, né? Da luta contra o HIV e contra o crack, do qual ele vem a morrer nos anos 90, né? De HIV. E ele vê muitos amigos seus se perdendo por causa do crack. Então, assim, acredito que a arte, ela tem essa função de ativar e avisar, né? Ela tem que ser visceral. Mas projetos ainda, eu tô com esse em cabeça ainda, né? Vamos ver como vamos poder desenrolar isso. Mas os projetos que estão para sair no forno são esses dois, por enquanto. O de 100 anos do Choro. Nossa, que maravilha. A música brasileira agradece, né? Foi muito sensacional poder participar de alguns ensaios. Eu gosto do Bertinho e do Saulo porque eles são muito atenciosos com cada um que está presente no projeto. E assim, o modo que as coisas chegam, né? As melodias, como você transforma a cidade, né? Você tem 1 minuto de beleza da cidade, né? E é interessante o quanto essa história em si, ela é branca, ela é parda, ela é preta, o quanto que isso, a música pode trazer isso para Piracicaba, né? Nesse aspecto, né? Assim, apesar de todos os entraves que essa cidade sofreu, a música trouxe outros acessos, né? E depois poder ilustrar essa questão da nossa cultura, né? Como a nossa cultura mudou, né, com o tempo, né? E assim, são trabalhos ricos, assim, que é de extrema importância. Espero estar levando pros muros logo menos algumas coisas dessas que eu aprendi. Puxa, que legal. Alessandro foi nosso primeiro entrevistado, e no final da entrevista, acho que o Neto perguntou para ele sobre a importância do choro na música brasileira, e ele respondeu assim com muita facilidade. A célula do choro corresponde a mais que 90% de tudo que a gente ouve, que a gente chama de música brasileira. Eu fiquei arrepiado, né? Tô arrepiado aqui. A célula do choro, ela é... Aliás, tinham muito mais grupos de choro há 100 anos atrás do que hoje, né? Apesar de... Isso ia ficar para um próximo podcast, né? Porque a gente sabe o que está acontecendo com a nossa cultura, né? Sem sombra de dúvida. E o quanto estão as produções em si, estão guardando o que é bom na gaveta e sucateando a cultura com coisas que não agregam pensamento, né? Empobrecendo, na real, né? Essa pobreza de pensamento e o modo que são dados os discursos e as falas, né? Para cada um. Em uma produção que só precisa... Uma produção que ficou selvagem, né? Ela é bem canibalista, assim. Aliás, eu acho que essa ideia do que vem dos nossos ancestrais ficou arcaico, isso é uma ideia muito deturpada a respeito da realidade, né? Até sobre a questão da brasilidade, a questão da negritude. Então eu vejo muitas pessoas falando, então, né, parece que é uma coisa lá de tribal, que bater no tambor e não sei o quê, e não é nada disso, né? Agora, a gente tem uma pergunta final. Tem uma pergunta final. Eu não vou casar. Você não vai casar? Poxa! Já ia ler uma lista aqui de pessoas que iam perguntar. Eu subi num morro e gritei pro universo. Não vou casar. Eu gritei mesmo pro universo, eu não vou casar. Não, mas a gente tem um momento do programa que eu acho super legal. Assim, a gente inventou, assim, né? Porque a gente quer ser top. Em um minuto. Quem é Diógenes Moura? Menino que saiu do seu quintal, virou um homem zarrão
e caminha pelo mundo agora. Ei, que bacana. É isso, gente. Liberdade. Nós gostaríamos muito de agradecer a essa brilhante e exuberante e maravilhosa conversa que saiu vocês, né, gente? Poderosa, empoderada conversa, que foi uma grande escola, né? Você sempre uma grande escola, quando nós estamos conversando aí nos bastidores e somos muito fãs, muito respeitosos pelo seu trabalho e o valor que isso vai agregar, que agrega hoje, agrega o passado e o futuro, né? O futuro das nossas gerações. Por isso que eu penso que nós vivemos uma cidade que só tem a de melhorar por conta dessas pessoas que estão aqui. Resistem. Persistem. Queria agradecer, falar que eu sou muito fã de vocês dois também, tá? Renata tá vendendo ovo. Bolos. E assim, agradecer demais esse acolhimento, esse carinho que não tá só aqui na câmera, que vocês sempre me recebem, assim, e eu recebo vocês. Eu gosto dessa troca que a gente tem. E dizer que Piracicaba tem muito a crescer. Sou grato por tudo que Piracicaba tem me dado e vem me dado. Acho que é essencial isso. É uma cidade que eu vivo, né? Que eu aprendo cada dia uma coisa nova aqui, apesar de todos os tempos. Você sempre... Piracicaba é uma coisa que você aprende. Eu gosto de falar que Piracicaba ela é vanguardista em alguns aspectos também. E muita gente boa. Acho que estamos num momento muito bom de crescimento, principalmente por ter essa cultura, essa nova cultura afro aqui, que está se empoderando, que está se organizando e está acessando tudo, assim. Cultura afro em si, né? A cultura afro é a cultura periférica, que está cada vez mais forte. E eu vejo isso como um sinal, né? Um sinal do que vai ser positivo e que a gente não vai precisar se legitimar através de uma verificação de uma pessoa que nunca teve aí pra gente. Olha que maravilha. Viva Diógenes Moura! Obrigado. Dá um abraço aqui, querido.